Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E hoje é dia de São Paulo Futebol Clube. São Paulo entra em campo contra o Cruzeiro, que vem com uma verdadeira seleção. Quero trocar uma ideia com vocês, passar a escalação do São Paulo e também do Cruzeiro, que vai rolar hoje às 21h30. É o São Paulo voltando a jogar, coisa top. Mas também eu quero falar sobre a questão dessa apresentação do Oscar. E ele fala a diferença do futebol na China pra cá em relação ao futebol dele. O que nós podemos esperar do Oscar? Será o quadrado mágico, onde o Oscar jogará junto com o Luciano? Ou teremos o Ferreirinha jogando lá naquela ponta esquerda? E também teve uma fala inacreditável do Júlio Casares a respeito dessa parceria com o Evangelos Marinakis, o magnata grego, o bilionário. E aí eu quero ponderar algumas coisinhas sobre isso, porque você já pode até ter visto a fala, mas eu vou dar uma analisada aqui, vai ser uma coisa muito boa. Vem comigo então? Vamos junto? Então tá bom, então nós vamos juntos. Chega nesse likeinho aí e se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Fechou? Tamo junto? A tosse aí que vem. Gente, eu tô bem, viu? Vocês não estão botando uma fé em mim, né? Eu, quando eu tô normal, nem faço aqui. Vamos lá! Chega comigo. Vamos começar pelo Evangelos Marinakis aqui, que é um bagulho muito louco. Eu vou ler. Olha lá. Júlio Casares sobre a parceria com o grego Evangelos Marinakis. Vamos lá. Júlio Casares abre aspas aí. Eu tive 3 grandes momentos com o Marinakis, né? Eles comeram pizza, tomaram um vinho e depois, o que foi o outro? Um Scott. O conheci no Brasil em uma reunião de 4 horas em uma conversa muito proveitosa. É um empresário milionário. Isso aí nós sabemos e estamos ligados. Mas ele teve 3 encontros com o cara. Mas é do futebol. Então ele é um empresário milionário, mas ele é do futebol. Ele é um cara do meio e isso é verdade, ele tem 3 times de futebol. E aí o Júlio Casares fala assim, ó. É um empresário milionário do futebol. Aqui, ó. É uma pessoa da bola e gosto de gente que se envolve no futebol. Depois eu fui a Londres e conversamos de forma bem ampla. Quando veio o Edu Gaspar, lembra do Edu Gaspar? Aquele que era volante, era do Corinthians. O Edu, ele ficou com uma notoriedade muito grande, porque ele foi jogar na Inglaterra e ele virou um manager lá do Arsenal, né? Também na seleção brasileira. Ele fez esse trabalho de meio de campo, esse trabalho de network, aí onde ele ficava aproximando gente. Então o Edu Gaspar, ele aparece, imagina, o Júlio Casares, ele tá conversando com esse Evangelos Marinakis, e aparece o Edu Gaspar e os caras já apertaram a mão e ele fala, Evangelos, esse é o Júlio Casares, cara do São Paulo time cobrando o Brasil e coisa e tal. É uma maneira de uma indicação, né? A indicação acho que muda tudo, e isso foi uma indicação. Deixa eu ver, eu parei. Edu Gaspar, que é um grande executivo, fortaleceu também. O Júlio Casares fala, quando apareceu o Edu Gaspar, que é um grande executivo, ele fortaleceu também. Eu não delego pra ninguém. O delego aqui, ele fala, e não é centralizar. O delego aqui é tipo assim, o Júlio Casares, ele não permite que essa conversa seja feita entre Belmonte e Evangelos Marinakis. O Rafinha, na ex-lateral direito, ou o Luciano, que são os donos do São Paulo, e o Marinakis. Não, tem que ser ele. Não pode ser Belmonte, Rui Costa, Luciano, tem que ser o Júlio Casares. E aí ele fala assim, ó, eu não delego, não é centralizar, mas ninguém fala com o Marinakis em meu nome, a não ser eu. A estratégia do futebol brasileiro vai passar por uma... A estratégia do futebol brasileiro vai passar por uma ação inédita, como estamos fazendo. E quem viver, verá. Aqui o Júlio Casares, ele bate no peito e fala que no Brasil vai ter uma ação inédita. Quando é inédito, é que nunca aconteceu antes. Então ele tá deixando claro que não é uma SAF, não é uma parceria tipo Parmalat e Palmeiras, não é algo igual, sei lá, Kia com o Corinthians, é algo inédito no futebol brasileiro. Então, aqui tem muita coisa interessante. O Júlio Casares, ele fala que ele teve sim já 3 contatos com o Evangelos Marinakis, e que o Edu Gaspar, ele estreitou mais ainda esse contato. Um contato que já era bom, o Edu, ele fez virar uma coisa excelente. E o Júlio Casares, ele está centralizando aqui. Lembram que teve um negócio que poderia ser o Júlio Casares sangrando o São Paulo, para deixar o São Paulo, como é que era sangrando? Era
desidratando o São Paulo. Teve alguém que falou isso, acho que foi o PVC, desidratando o São Paulo, acabando com o dinheiro, acabando com a estrutura para vender o São Paulo para uma SAF, onde alguém viria gerir de fora e ele seria o CEO, que aí é um presidente, mas aí sem voto, não tem reeleição, não tem nada, ele seria o representante e poderia ficar 10, 20 anos no São Paulo, vai saber. Essa história eu não boto muita fé não, hein? E até porque se isso for verdade, isso aí é papo eu não posso falar aqui também, mas o Júlio Casares não pode fazer isso. Que papo é esse de desidratar o São Paulo? Agora, se o São Paulo tá aí, contratou Oscar, Lucas Moura, Caleri, Pablo Maia, montou um timaço, está disputando títulos, a ideia é vender jogadores para recuperar o cofre, para arrumar a casa, termos o nosso São Paulo de volta, que nós aprendemos a torcer, e ainda assim 500 jogadores da base para você poder vender, acho que o São Paulo já está corretíssimo. Eu sou a favor de tudo que está acontecendo aí. Tirando a manutenção do técnico Zubeldia, que pode dar certo, hein? Aqui não é nenhuma crítica agora, não. A única coisa que eu teria feito ali diferente do São Paulo para esse ano é que eu teria trocado o Zubeldia por um técnico normal, e aí eu teria também o Luciano ia perder a moral. Só, mais nada. E acho que o Luciano não é problema, acho que o Zubeldia não é problema, apesar de eu não confiar mais neles como profissionais do São Paulo, titulares ali e tal. Tirando isso, que eu discordo, não sou dono da razão, eu acho que o São Paulo com Oscar, Lucas, Pablo Maia, Alan Franco, Arboleda que ficou, contratação de Wendel e Enzo, São Paulo tá voando. Pra mim o São Paulo está voando no caminho correto. E agora, o Evangelos Marinax fechando com o Júlio Casares e com o São Paulo, para dar um aporte financeiro, que nós estamos falando aqui na casa, segundo o que já divulgaram, na casa dos 600 milhões de reais para ter 40% da base. Tem time que virou SAF e se vendeu por mais caro que isso. Então sim, é maravilhoso, desde que dê certo. E agora em janeiro, nós estamos no dia 15, né? Hoje é dia 15 de janeiro. Nós estamos em janeiro e o São Paulo programa agora aí para ter uma reunião do conselho, onde o Júlio Casares ele vai apresentar o projeto Marinax, aceitando aqui internamente com o conselho. O Júlio Casares ele vai para o Marinax e fala: fechamos, vamos assinar. Acho perfeito, tá? Acho que o São Paulo vai detonar. Deixa agora eu passar aqui um pouco da escalação do Cruzeiro do São Paulo, antes de eu falar do Oscar e as declarações dele, tá? Deixa eu falar do Oscar antes, que acho que fica melhor aqui na cronologia do vídeo aqui. O Oscar foi perguntado sobre a falta de ritmo do futebol brasileiro por jogar na China. E ele falou: é claro que a China tem menos jogos, mas em termos de futebol tá igualzinho. E isso dá para acreditar plenamente no Oscar, porque o homem tá sambando nos treinos do São Paulo, jogando contra jogadores brasileiros que são do São Paulo. Hoje começa um jogo treino contra um Cruzeiro, que apesar do Diniz ter perdido a mão ali no fim do ano, o Cruzeiro contratou Gabigol, Dudu, já vou passar a escalação aqui, é um negócio meio assustador. Você vai falar: caramba, esse é o Cruzeiro? É pesado. Então vai ter uma prova de fogo legal pro Oscar. E o Oscar também perguntado sobre Oscar e Lucas, que vão reeditar uma parceria que vem desde a equipe de base. O Oscar tá absolutamente empolgado com isso e acho que ficou top, hein? Acho que vai dar certo esse time de São Paulo e eu tô aqui torcendo muito para aquele Luciano que jogou junto com o Diniz e com o Brenner voltar, ser aquele artilheiro, jogadorzaço, magro. Hoje eu não vejo mais aquele jogadorzaço magro. Eu vejo um cara pesado que joga em posição errada e que faz tudo pra ele. Se voltar aquele Luciano do Diniz, ótimo. E o Zubeldia, eu acho que ele pode ter aprendido com os erros do passado. Ele nunca tinha tido um time do tamanho do São Paulo nas mãos. Então agora que ele tem um São Paulo nas mãos, que ele passou um primeiro ano de aperto, pressão, aquele calor, jogadores aí que tomam conta do ambiente, pode ser também que ele tenha acordado agora e que esse segundo ano dele no São Paulo seja um ano de glórias, de um cara que aprendeu a lidar com o tamanho do tricolor. Tomara, viu? Tomara. Olha só, o time do técnico Diniz, ele deve jogar um primeiro tempo com esses caras, o segundo tempo deve trocar 11, que acho que lá na Florida Cup pode, né? Não me aprofundei nas regras da Florida Cup, até porque vocês me conhecem, quero que se lasque a Florida Cup, mas eu acho o seguinte: se o São Paulo, que eu me lembro que o Rogério Ceni quando jogou, pôde trocar 11 no intervalo, é um jogo brincadeira ali. Agora, olha o time dos caras: Cássio no gol, tá em declínio técnico na carreira, a idade, mas é um Cássio, né?
uma lenda do gol. Aí tem Fabrício Bruno, que era aquele do Flamengo. E o outro é o João Marcelo, zagueiro. O William, lateral direito, isso aqui é lateral de seleção brasileira, cara. Os caras jogam pra caramba esse William. E o esquerdo é o Marlon, jogador nota 6, que carrega o piano, corre bem, nada de, nossa, é o Wendel. Não, não é, mas é um jogador razoável. Nota 5, vai, falei 6, eu fui modesto. Lucas Romero e o Matheus Henrique. Esse Matheus Henrique era um jogador que até foi sondado pelo São Paulo. Ele jogou no Grêmio, né? E aí ele tava jogando lá fora, acho que no México, e o Cruzeiro contratou um belo jogador, o Matheus Henrique. Vai se adaptar de novo agora no futebol brasileiro, pode ser uma baita contratação. O Lucas Romero é um volante normal, não é um Pablo Maia, mas é um bom volante. Aí tem o Eduardo na meia, que chegou no Cruzeiro pra jogar, esse Eduardo. Se eu não me engano é o Eduardo ex-Botafogo, também sondado pelo São Paulo, é um jogador técnico, não é jovem, mas é técnico. E aí vem Matheus Pereira, que joga pra caramba esse moleque. É aquele canhoto que veio do mundo árabe pro Cruzeiro, destacou demais ano passado e joga. Só que agora o ataque dele é o Dudu e o Gabigol. Se o Dudu joga muita bola, não tá com histórico de lesão recente, não tá gordo, o Gabigol eu acho que tá abaixo. Esse Gabigol ele tem que retomar a carreira. O Dudu não. O Dudu aparentemente era uma treta lá com o Abel Ferreira no Palmeiras. E aí o Dudu foi encostado. Mas o Dudu joga muita bola. Então é um time que você olha e fala, cara, o que é isso? É um time que assusta. Então o São Paulo vai ter sim uma bela de uma prova de fogo para descobrir aqui do que se trata, o que pode esperar. O time do Tricolor, ele tá aqui assim, ó. Rafael no gol, Arboleda e Sabino, Igor Vinícius e Moreira, Luiz Gustavo e Marcos Antônio, Lucas, Luciano, Ferreirinha e André Silva. É claro que nós teremos aqui uma provável escalação assim, ó. Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino, Moreira. Aqui é o que eu acabei de falar. Mas tem também disponíveis Jandrei, Ferrarese, Juan, Alan Franco, que aqui é titularzaço, e Enzo. Enzo também é titularzaço hoje. Alisson titularzaço e Pablo Maia titularzaço. Oscar titularzaço e William Gomes e Caleri. Caleri também titular. Então, desse time aqui, o que nós podemos imaginar já? Rafael no gol, vai ser o Igor Vinícius e pode ser o Moreira na esquerda, sim. Porque o Moreira é um jogador que consegue jogar ali. Mas também pode ser o Sabino, que já falou que não gosta de jogar. Aí ficaria Arboleda, Alan Franco e Sabino na esquerda. Mas deve começar o Moreira. Pablo Maia e Alisson, depois Luiz Gustavo e Marcos Antônio. Em algum momento da partida não tem problema. Vai ter esse revezamento, mas Pablo Maia e Alisson vão jogar. Oscar, Luciano, Lucas e Caleri, né? Então, aí esse monte como quiser esse ataque. É Caleri, Lucas à direita, ou Caleri, Lucas de meia, Oscar na esquerda, ou Oscar de meia, Luciano de meia, ou de pontos, ou de segundo atacante. Então o time do São Paulo está aí. É um time muito interessante de ver jogar. É um time que nós precisamos ver se vai ter a velocidade devida por conta de Oscar e Luciano juntos. Mas assim, nada muda que o Oscar é craque da meia e que o Luciano realmente é um jogador que faz muitos gols. Eu tiraria o Luciano do time, colocaria o Oscar na meia, o Lucas um pouco mais aberto para a direita, não como ponta direita. O Igor Vinícius teria a obrigação de passar muito nesse corredor e subir ou Igor Vinícius ou Moreira, quem quer que seja, mas tem que passar, o lateral tem que passar. Para o Lucas poder fazer um corredorzinho central quando o lateral abrir, junto com o Caleri centralizado, Oscar na meia criativa e Ferreirinha como um foguete da esquerda. Esse seria o meu time. Mas ver o Luciano junto com os caras ali tentando fazer um quadrado mágico também tá longe de ser um problema. Na verdade, o vídeo de hoje foi esse. Nos vemos à noite na coletiva do Juba, beleza? Logo após o jogo, fechou? Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!